Olá, meu irmão, minha irmã, eu te saúdo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico. E nós estamos estudando o Apocalipse e já nós estamos numa nona parte. Hoje nós estudaremos o capítulo 11. Nos estudos anteriores, nós vimos que João foi arrebatado em espírito para o céu e lá João contempla o trono de Deus. Ele vê um livro na mão de Deus. Esse livro contém 7 selos e ali nesse livro contém a história toda dos acontecimentos na terra e as pragas do Senhor que são derramadas sobre a terra depois do arrebatamento dos santos. E ele também vê um cordeiro em pé, que é Jesus Cristo, e que é o único capaz de retirar os selos daquele livro. Nós estudamos até agora sobre a abertura do livro que contém esses 7 selos e já nós estamos no 7º selo. Quando foi aberto o 7º selo, então saem 7 anjos com 7 trombetas. E já estamos na 6ª trombeta. Então falta ainda a 7ª trombeta. Mas antes de nós falarmos sobre a 7ª trombeta, tem um interlúdio na Bíblia, um espaço na história com outras explicações que estão no capítulo 10 e no capítulo 11. E já nós estudamos o capítulo 10 no estudo anterior e hoje nós estudaremos então o capítulo 11. E aí estudaremos no capítulo 11 apenas do versículo 1 ao 14, onde vai terminar o interlúdio. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, no capítulo 11, e vamos ler do versículo 1 ao 14. Glória a Deus. Muito bem. Os acontecimentos narrados aqui, nesses 14 versículos, eles ocorrerão na segunda metade dos 7 anos da tribulação. Do versículo 1 ao 14, tem 2 grandes divisões, para nós entendermos melhor. E a Bíblia vai descrever da seguinte maneira essas divisões. A primeira, João recebe ordem para medir o santuário, que está no versículo 1 e no 2. E a segunda divisão é do versículo 3 ao 14, que falará sobre as 2 testemunhas mártires. O versículo 1 e 2, dos 3 anos e meio de sofrimento desse povo, fala assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-se e mede o santuário de Deus, o seu altar e o que neles adoram. Mas deixa parte do átrio exterior do santuário, e não meça, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Glória a Deus. No versículo 1, então, João recebe a ordem para medir o santuário e os que nele estão adorando. Esta palavra medir, ela significa separar. Separar os verdadeiros adoradores dos apóstatas, dos infiéis, que continuarão no átrio, que está fora do templo, conforme fala no versículo 2. Essas medidas não se trata de uma medida do templo material, mas se trata do Israel espiritual, da igreja. Essa distinção entre o povo de Deus e a igreja de aparência, é isso que vai ser medido. Então, os verdadeiros adoradores serão preservados e os de aparência serão deixados para a corrupção ou para o abuso do mundo, conforme fala no versículo 2. No versículo 2, os gentios
eles pisarão no átrio. O átrio é fora do templo. E eles pisarão por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Aquela segunda metade dos 7 anos da tribulação. Eles pisarão na Cidade Santa e não aceitarão a palavra de Deus. E foi isso que deixou João amargurado, lá no capítulo 10, no versículo 10, no estudo anterior. João comeu o livrinho, a boca estava doce, porém o seu estômago amargo. E é isso que deixa ele amargo, quando as pessoas não aceitam a palavra de Deus. E na carta de Romanos, no capítulo 11, versículo 26, Paulo ele fala assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e apartará de Jacó as impiedades. O átrio, ou seja, o lado de fora do templo, vai ficar as nações e o Israel apóstata. Vão ficar sob a influência satânica, sobre a idolatria. São os idólatras. Eles vão adorar a besta e o falso profeta. Enquanto que o Israel fiel será guardado e separado. Ou seja, a palavra fala medido. Então Deus protegerá esses novos convertidos. Glória a Deus. Agora no versículo 3 ao 14, veremos sobre as duas testemunhas mártires. Aqui, para nós entendermos melhor, se faz necessário nós lermos por junto do versículo 3 ao 14. Daí depois nós voltaremos passo a passo para cada versículo. Então a palavra fala assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova diante dos dias que se profetizem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que segue do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esse cadáver seja sepultado. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e reuniu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse
terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Misericórdia, ainda tem mais. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui nesta leitura o que passarão essas duas testemunhas para poder pregar a palavra de Deus. A maneira que serão tratadas. Então agora nós veremos do versículo 3 ao 14, passo a passo. No versículo 3, a palavra fala assim: darei a minhas duas testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Vestir de pano de saco é um sinal de penitência, de lamentação. Os 1260 dias são 3 anos e meio que a cidade santa estará sendo pisada pelos gentios, que não os apóstatas. E neste tempo, o período da grande tribulação, será quando o anticristo estará no seu apogeu de domínio, quando ele estiver na maior força. E todo o Israel apóstata, ele vai se curvar perante ele, e vai seguir também os gentios que habitam toda a terra. Então, dois grandes vultos, eles vão sobressair entre os verdadeiros adoradores de Deus lá naquela época. Então, Deus vai levantar dois grandes personagens dentre os pregadores do Evangelho do Reino. Um dos assinalados de Israel, daqueles 144.000, e outro dos grupos dos gentios salvos, que cheio de poder, cheio de virtude de Deus, eles vão anunciar a mensagem do juízo. Então, na verdade, as duas testemunhas representam a igreja em função de testemunha. No versículo 4, a palavra fala assim: são estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Oliveira significa profeta. E para isso nós temos que ler Zacarias, capítulo 4, versículo 3, o 11 e o 12, e também Romanos 11. Candeeiro significa igreja, e daí nós temos referências aí em Apocalipse 1, 20. Os dois candeeiros, então, eles se referem à igreja de Cristo, né? Dos novos convertidos após o arrebatamento, ou seja, um dos gentios e outros dos judeus. Então, dois candeeiros. Os profetas, ou seja, as duas oliveiras, se referem aos dois profetas do fim dos tempos. Um dos 144.000 judeus e o outro do grupo dos gentios salvos. Então Deus, ele levantou seus profetas lá no Antigo Testamento para salvar os israelitas dos seus pecados. E trabalhou através desses profetas, falando para eles dos fins dos tempos. Agora, Deus também levantará dois profetas que pregarão a sua palavra e vão guiar Israel e os gentios convertidos para Jesus. Eles vão pregar a palavra durante 3 anos e meio, sobre os 3 anos e meio que está em Daniel, capítulo 7, 25. E também eles terão os mesmos poderes de Elias e de Moisés. Então, não é Elias e Moisés, mas terão o mesmo poder de Elias e Moisés. E voltando no versículo 4,
e também lendo já o 5 e o 6, que falam da seguinte maneira: são estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra e toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiser. Vejamos aqui que está falando, se alguém quiser fazer o mal, sua boca sairá fogo e vai devorar seus inimigos. Também tem a outra expressão que fala que eles têm poder para fechar o céu e para parar de chover. E tem uma outra que fala aqui que eles têm poder sobre as águas para até mesmo converter em sangue. Deus, ele não vai permitir que impeçam essas duas testemunhas de pegarem a palavra de Deus, conforme ocorre com Elias e Moisés. Elias, nós temos referência em 1 Reis, capítulo 18, lá no versículo 36 ao 38, e também de Elias fala em 2 Reis, capítulo 1, 10 ao 14. Sobre Moisés, nós temos referência em Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 11. Todas aquelas maravilhas que Deus fez através de Moisés. Então, ninguém será capaz de interromper a obra desses dois profetas antes do tempo determinado por Deus. E vai ocorrer logo em frente, quando lermos aqui no versículo 7. No versículo 7 e no versículo 8, a palavra fala assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esta besta aqui do versículo 7, então ela se refere ao líder ressurgido do antigo império. Então, o imperador, aquele que é considerado o pequeno chifre com olhos, que fala lá em Daniel, capítulo 7 e 8, que ele unido com outros grandes líderes e os falsos profetas, que fala em Apocalipse 13, versículo 12, que veremos mais à frente. Então, ele virar-se-á furiosamente contra os santos da igreja, contra os santos de Israel, conforme fala em Daniel, lá no capítulo 7, 22. E essas duas testemunhas, então, vão sofrer a morte. Lá em Jerusalém, o mal, então, ele chegará no seu domínio máximo. No versículo 8, Jerusalém, ele é identificado como Sodoma, como Egito. Isso é espiritual, está falando aqui no versículo. Então, esses lugares figuram onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E também temos referência em Isaías, capítulo 1, no versículo 2, versículo 9 e 10, comparando Jerusalém com Sodoma. Aqui não se refere absolutamente a qualquer outra cidade da terra, mas somente a Jerusalém. Isso acontecerá em Jerusalém. E nós também temos referência em Lucas, no capítulo 13, versículo 33 e 34. Prosseguindo aqui no versículo 9 ao 11, a palavra fala assim: então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio.
e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que ouviram sobreveio grande medo. Deus, ele permitiu que Jesus Cristo fosse sepultado com todos os requintes, com distinção, como ele bem merecia. Mas, graças a Deus, Jesus não ficou na sepultura, ele ressuscitou no terceiro dia, né? Então, 3 dias e 3 noites, Jesus ressuscita. Mas os judeus duvidaram disso. Agora, essas duas testemunhas que serão mortas, os seus corpos jazerão no relento, ficarão no relento para todo mundo ver. 3 dias e meio. E não será permitido que seus corpos sejam postos em sepulcros, para todo mundo ver. Então, Deus permitirá isso para que seja evidenciado o seu poder aos olhos de todos. Assim ninguém poderá negar, né, a realidade, porque será visto, será testemunhado por todos os povos da terra a ressurreição desses dois profetas. Os apóstatas, eles vão festejar pela vitória, mas depois de 3 dias e meio, as duas testemunhas vão ressuscitar pelo poder de Deus. E isso podemos ler lá em Ezequiel, capítulo 37. No versículo 12, a palavra fala assim: E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Glória a Deus. A palavra fala assim: e subiram ao céu em uma nuvem, conforme aconteceu com Jesus lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 9. E também lembra o arrebatamento de Elias, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. As duas testemunhas sobem para o céu diante dos olhos de todos, de todo o inimigo que fizeram as festas pela sua morte. A questão é que somente Deus ele tem autoridade sobre a vida e a morte. Então Deus ele ressuscita, mostrando o seu poder a esses descrentes. E no versículo 13, a palavra fala assim: Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Deus, ele envia um terremoto, e isso logo após a ascensão dessas duas testemunhas. Então, Deus aqui mata com esse terremoto 7.000 pessoas. E Ezequiel já tinha profetizado um terremoto poderoso que aconteceria no fim da história. Está lá em Ezequiel 38, 19 e 20. No versículo 14, já finalizando, a palavra fala assim: Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Amados irmãos, hoje nós ficamos por aqui nos estudos. Falta ainda um ai. Então, após esse interlúdio, esse intervalo que nós tivemos do capítulo 10 ao 11, o 11 do 1 ao 14, então o palco está preparado para o toque da 7ª trombeta, que nós veremos no próximo estudo, né?
lá no capítulo 11, então, do versículo 15 ao 19. Amados irmãos, eu agradeço vocês por terem acompanhado mais esse estudo e aprendermos juntos a palavra de Deus cada vez mais. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e leia a Bíblia por inteiro. Não fique acreditando somente no que os outros falam, mas leia a palavra e confira, para que a palavra de Deus não seja desviada, que você venha entender mal o que outros querem que você entenda. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, deixa o Espírito Santo mostrar para você a verdade que está na Bíblia, e para isso você precisa ler a Bíblia. Meus amados irmãos, eu agradeço a todos mais uma vez por terem participado desse estudo, e daí nós nos encontraremos novamente nesse próximo estudo, já estudando então a 7ª trombeta. Um abraço a todos, Deus abençoe, Deus guarde, Deus ilumine você e tua família. Um abraço a todos.